Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias do Vascão, cara. O Vasco está perto de anunciar um pacotão de reforços, 5 nomes aí especulados. Vamos falar da situação desses jogadores aí, se tem a possibilidade de todos eles serem contratados pelo Vasco, a situação de cada um. Vamos trazer aqui no nosso canal também. Vamos falar aqui de uma empresa que tem interesse em patrocinar o Vasco, uma empresa grande, hein? Mas antes, já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco e ficar por dentro sempre de todas as notícias do Vascão. Bom, pessoal, o Vasco tenta aí correr contra o tempo, né? O tempo tá passando muito rápido pro vascaíno. O Vasco está parado aí já há mais de um mês, não contratou absolutamente nenhum jogador e se sente pressionado pelos rivais diretos aí na luta pelo título da Série B ou até mesmo pelo acesso para voltar para a primeira divisão, né? Os adversários estão contratando e o Vasco nem diretor de executivo de futebol ainda tem. Mas o Zé Ricardo parece que já está monitorando o mercado aí pro Vasco. Muitos nomes começam aí a ser especulados diariamente no Vasco. A gente já falou aqui de inúmeros nomes, né? A gente já trouxe informações aqui de goleiros, muitos goleiros sendo oferecidos, especulados no Vasco, só que até agora nenhum desses goleiros fechou com o nosso clube, né? A gente falou ontem do goleiro Thiago Rodrigues, que hoje seria o nome mais próximo de fechar com o Vasco, seria o goleiro que está mais perto aí de pegar a camisa 1 no Vasco, né? Mas também outros nomes são especulados. O Vasco está a um passo de anunciar oficialmente a contratação do volante Yuri, que já se despediu do CSA oficialmente, ele não é mais jogador do clube alagoano e está a um passo de ser novo volante, novo camisa 5 aí do Vasco, e nos próximos dias devemos ter novidades, já que o Vasco deseja apresentar aí o técnico Zé Ricardo ou 2 ou 3 reforços antes do Natal, né? O Yuri com certeza deve ser um deles, provavelmente também o goleiro Thiago Rodrigues, mas também começam aí a ser especulados outros nomes de jogadores pesados, jogadores de peso para vir pro Vasco, literalmente, né, seu Diego Souza? Diego Souza, que teve seu contrato aí não renovado com o Grêmio, ele deixou o clube gaúcho, o Vasco já teria abrido as portas aí para o atleta, né? Só basta agora o Diego Souza querer voltar pro Vasco, só depende dele, cara. Se ele não voltar pro Vasco agora, ele não volta nunca mais, porque de tudo conspira a favor para um retorno do Diego Souza. O torcedor quer ele, o Vasco quer ele, só falta o jogador querer, né? Até o irmão dele quer que ele volte pro Vasco, né? Até publicou aí nas redes sociais aí, né, pedindo o retorno do jogador, só falta ele voltar pro Vasco e a gente espera que o Vasco tente aí fechar logo essa contratação antes que ele vá para um outro clube, né? A gente já viu o Diego Souza dando chapéu no Vasco inúmeras vezes, né? Torcedor que nunca esquece a passagem dele lá em 2011, né? Com muito sucesso com a camisa do Vasco. 2012 também jogou bem, mas não foi tão bem assim e acabou deixando o Vasco, né? Foi vendido pro Al Ittihad naquela época. O Al Ittihad teve um problema gigantesco para pagar o Vasco, o jogador retornou ao Brasil, o torcedor vascaíno queria a volta dele, o Vasco estava muito mal naquele ano de 2013, quando ele retornou pro futebol brasileiro. Ele acabou indo pro Cruzeiro, meu amigo. Depois o Cruzeiro rodou bastante. Foi jogar na Ucrânia, no Metalist, voltou pro Brasil, jogou no Sport, jogou aí também no São Paulo, Botafogo, novamente no Fluminense, que foi o time que ele iniciou sua carreira, jogou no Grêmio e agora o torcedor sonha com o retorno dele ao Vasco, né? Tomara que ele aceite aí voltar para o nosso time, né? O jogador está com 36 anos, alguns quilos também a mais, né? Diferentemente lá de 2011, não vai ser o mesmo Diego Souza, obviamente, hoje ele é centroavante, não é um jogador de meio campo. Na época que ele veio pro Vasco, ele era camisa 10, armador, né? Era o craque do Vasco ali naquele momento, mas ele se vir pro Vasco vai fazer meio com uma espécie de Germancano, né? Vai ficar mais paradão lá na frente esperando as bolas chegarem para ele tentar fazer os gols. Fez muitos gols com a camisa do Grêmio, a gente espera que se ele fechar com o Vasco faça a mesma coisa. O Vasco que também tentou aí a contratação do atacante Luca do Fluminense, teria se assustado com os valores pedidos aí pelo atleta, o jogador que é reserva do Fluminense hoje, despertou interesse do Vasco. A gente não tem informações se as negociações estão encerradas, né? Se o Vasco vai insistir em contratar o Lucas. Se tiver novidade, vamos trazer aqui no nosso canal. E também vários outros nomes foram especulados. O do meio-campista Regis, que fez uma ótima Série B com o Guarani, né? Jogador aí muito conhecido aqui no futebol brasileiro, principalmente pela passagem maravilhosa que ele teve com a camisa do Bahia. O jogador também rodou bastante, foi revelado pelo São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou também no Cruzeiro, foi muito mal no Cruzeiro e foi parar no Guarani nessa última temporada de 2021. E no Guarani ele reencontrou um bom futebol, jogador aí meia clássico, né? Canhotinho, camisa 10. Na minha opinião, é um ótimo reforço para compor o elenco vascaíno, né? Não sei se ele chegaria para ser ali titular absoluto, mas eu acho que é bom ter esse tipo de jogador no meio campo, já que o Vasco não tem tanta criatividade assim no meio campo há muito tempo.
antes da chegada do Nenê. Depois que o Nenê chegou, que passou a ter um pouco mais de criatividade, mas o Nenê, vale sempre lembrar, o ano que vem terá 41 anos e é preciso sim trazer reforço para auxiliar ele no meio campo, porque não dá pro Vasco ficar utilizando o MT para jogar, meu amigo. Não dá para colocar o MT de titular nesse time do Vasco, né? É o que a gente estava vendo aí nos últimos jogos. É um absurdo, um jogador fraquíssimo, tem que emprestar ele para ele pegar aí rodagem, né, para ver se vira algo melhor do que ele é hoje, mas não tem condições nenhuma dele ser titular do Vasco. O Vasco precisa, lógico, contratar meias de criação e com certeza o Regis, na minha opinião, seria um bom reforço. Outro jogador muito importante de qualidade é o atacante Jorge Recalde, jogador aí do Olímpia do Paraguai. O Vasco já enviou a proposta oficial para contratar esse jogador. A proposta do Vasco teria agradado e muito o atleta, mas não o seu clube Olímpia lá no Paraguai, né? O jogador joga meio como segundo atacante, tem uma boa habilidade, velocidade, ele flutua bastante no ataque. É um jogador muito interessante. Eu acho que o futebol dele se assemelha com o Tyson aí, que está jogando hoje no Internacional. É um jogador também que joga como segundo atacante. Eu acho que seria interessantíssimo para o Vasco contratar esse jogador já com experiência, já de Libertadores, e gostou da proposta do Vasco, né? Para o cara sair do Olímpia do Paraguai, um dos maiores times do Paraguai, para jogar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é porque a proposta foi muito boa e isso balançou o atleta e pode ser que ele, quem sabe, venha jogar no Vasco, né? Tomara que o Vasco insista nessa contratação e feche com reforço de peso, né? Esse cara aí, com certeza, chegaria tranquilo para ser titular do Vasco. Ele que já foi especulado aqui em alguns outros clubes no futebol brasileiro, o Grêmio, também o Cruzeiro, entre vários outros clubes aí, e com certeza é um jogador interessante, na minha opinião, poderia vir tranquilamente para ser jogador do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha aí desses reforços especulados. O Yuri está muito perto de fechar, o Vasco tentou e o Lucas se assustou com os salários. O Diego Souza, o Vasco já abriu as portas de São Januário para a volta do Diego Souza. Também aí o jogador Regis, meio campista, muito interessante, e o Jorge Recalde. Esses jogadores aí todos especulados de ontem para hoje, e o Yuri é o que está mais perto aí, só falta o anúncio oficial para o Vasco contratar ele. Deixa aí nos comentários se você acredita que o Vasco vai contratar todos esses nomes aí, sem falar também do Thiago Rodrigues, goleiro, que deve estar um passo também de fechar com o Vasco. Bom, pessoal, para fechar a informação que foi trazida aí pelo canal Atenção Vascaínos, uma das empresas mais rentáveis aí do mercado brasileiro, a Magazine Luiza, sondou o Vasco para um possível acordo de patrocínio. A tendência, no entanto, é que a Van renove o seu contrato aí com o Cruz Maltino, que paga hoje ao nosso clube cerca de 4.200.000 reais. Valores de uma possível negociação do Magazine Luiza com o Vasco não foram divulgados. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Comenta aí embaixo qual desses reforços aí, esse pacotão de reforços, você gostaria de ver vestindo a camisa do Vasco. Lógico, o torcedor já faz até campanha para uma volta aí do Diego Souza e com certeza acho que é o nome que o torcedor mais quer ver vestindo a camisa do Vasco. Tomara que ele volte aí para Colina. Volta, Orelha, a gente tá esperando. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto, é nóis.